Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar nos materiais bem importantes sobre o atendimento inicial ao paciente queimado. O foco aqui é a avaliação das vias aéreas e como lidar com lesões por inalação, sabe? Incluindo aquelas intoxicações perigosas que às vezes passam batido. A gente está usando como base uns trechos de diretrizes clínicas, um capítulo sobre vias aéreas e um guia focado em intoxicação por CO e cianeto. A nossa missão aqui é extrair o essencial para entender as prioridades e os perigos que ficam escondidos nesse cenário. Bom, vamos lá, vamos desempacotar isso. Exato. E olha, o ponto de partida para qualquer paciente queimado é sempre aquela abordagem do ABCDE do trauma, né? E a via aérea, o A, é prioridade absoluta. Não tem conversa. Tem que suspeitar de lesão por inalação imediatamente, principalmente se foi incêndio em lugar fechado ou se a pessoa chegou a desmaiar. Não dá para esperar, viu? Sim, o material ele insiste muito nisso. Checar se a via aérea está pérvia, né, está aberta mesmo, e já começar com oxigênio a 100%. De preferência, umidificado, eles falam. Conseguir uma história rápida também parece chave. Onde foi o incêndio? Quanto tempo a pessoa ficou exposta? Que tipo de coisa queimou? Plástico, tecido sintético? E isso ajuda, né? E claro, procurar aqueles sinais mais óbvios. Queimadura no rosto, pescoço, pelo do nariz queimado, fuligem na boca, no nariz, voz rouca ou aquele chiado na respiração, o estridor. Aham. Mas aí tem um ponto fundamental que as diretrizes batem na tecla. A ausência desses sinais clássicos não descarta a lesão por inalação. É importante frisar isso. O edema, o inchaço, pode demorar horas para aparecer. Então ficar de olho nas primeiras horas é vital. E sobre o oxigênio a 100% que você falou, ele tem duas grandes vantagens. Combate a falta de oxigênio nos tecidos, claro, e acelera bastante a eliminação do monóxido de carbono, o CO, do sangue. Ah, o CO. Esse é um dos perigos invisíveis, né? O material explica que ele, gruda na hemoglobina com muito mais força que o oxigênio. Então, mesmo que o oxímetro de pulso mostre uma saturação que parece ok, a célula lá na ponta pode estar sofrendo sem oxigênio de verdade. Isso pode enganar bastante na hora, né? Precisamente. O oxímetro de pulso comum, esse de dedo, ele não diferencia a hemoglobina que está carregando oxigênio daquela que está ligada ao CO, que a gente chama de carboxihemoglobina, ou COHB. Para ele, tá tudo mais ou menos igual, ele acha que tá bom. Por isso que a gasometria arterial com colximetria é essencial. Essa sim mede os níveis de COHB. Níveis acima de 10% já são intoxicação, acima de 25% já é grave. E não pegar isso, bom, pode atrasar um tratamento que faz diferença, como a câmara hiperbárica. Ela é indicada em casos mais sérios, tipo COHB acima de 25, 30%, ou se tem sintoma neurológico, ou em gestantes com COHB maior que 15%. Entendi. E não é só o CO, né? O material também acende um alerta para o cianeto, o HCN, principalmente quando queima plástico, espuma, essas coisas. Como é que a gente suspeita disso? Porque também é invisível, né? Quais são as pistas? Pois é, o cianeto é particularmente perigoso porque ele impede a célula de usar o oxigênio. Mesmo que o oxigênio chegue lá pelo sangue, a célula não consegue aproveitar. A suspeita tem que acender uma vítima de incêndio que está inconsciente, talvez até com uma saturação boa no oxímetro, mas que está com uma acidose lática muito alta, sem outra explicação. Geralmente o lactato acima de 8 milimol por litro é um sinal de que o metabolismo celular entrou em pane, sabe? O tratamento é emergência total. Oxigênio a 100% e o antídoto, tipo a hidroxicobalamina. Tem que dar logo, mesmo sem confirmação do laboratório, porque a situação é muito grave. Faz todo sentido, a urgência é clara. Voltando um pouquinho para a via aérea em si, para a parte mecânica. Quando que intubar vira a decisão certa? As fontes parecem listar uns critérios bem definidos. Sim, e a palavra-chave é antecipação. É agir cedo. Esperar demais pode ser um desastre. As indicações mais claras são: se o paciente não consegue proteger a própria via aérea, como num coma, Glasgow menor que o 8, por exemplo. Ou se tem sinais de que a via aérea vai fechar logo, como estridor, rouquidão que está piorando, queimaduras muito grandes no rosto ou pescoço, que a gente já sabe que vai inchar muito depois. Ou se o paciente já está falhando para respirar mesmo com oxigênio. Imagina, tiraram a pessoa do incêndio. Está consciente, mas muito rota. A equipe tem que pensar: opa, isso aqui vai inchar. Tem que considerar entubar logo, antes que não dê mais. Em criança, o limiar é ainda menor. Ah, e um detalhe importante na intubação do queimado.
Fixar o tubo com amarras, cadarço, não com esparadrapo na pele queimada, que não vai segurar. Certo. E para ajudar no diagnóstico, eles mencionam a broncoscopia. Qual é o papel dela nesse comecinho? Então, depois que o paciente está estável, a broncoscopia flexível, feita idealmente nas primeiras 24 horas, ajuda a gente a ver por dentro. Literalmente. Dá para ver o edema, a vermelhidão, a fuligem lá embaixo, nas vias aéreas menores, até necrose tecidual. Ela é bem mais sensível que um raio-x de tórax nas primeiras horas, que pode vir normal e enganar. Mas, é importante dizer, ela não pode atrasar a transferência do paciente para um centro de queimados. O tratamento definitivo é lá. Perfeito. Então, resumindo tudo isso, o que fica dessa nossa análise? Parece bem claro que esse manejo inicial do queimado, quando a gente suspeita de lesão por inalação, é uma baita corrida. Uma corrida contra o tempo, contra o que a gente vê e o que a gente não vê, exige atenção máxima, oxigênio na hora, decisão rápida para entubar se precisar e suspeitar ativamente do CO e do cianeto. Exatamente. Esse suporte rápido, bem direcionado, muitas vezes define o futuro do paciente. E isso levanta uma questão importante para a gente pensar, né? Até que ponto os nossos serviços de emergência estão realmente preparados, treinados para identificar e tratar essas ameaças químicas invisíveis que vêm junto com a fumaça? Além de lidar com a queimadura em si, que é óbvia, a avaliação inicial tem que ir muito, mas muito além do que os olhos veem na superfície.